caros alunos, estamos juntos novamente e hoje o tema: os agentes externos e internos do relevo. Ou seja, todo o relevo, o que nós vemos, a paisagem que nós visualizamos, sejam montanhas, planaltos, planícies, elas surgem em decorrência de alguns fatores internos e externos. Fatores internos são aqueles que provêm do interior da Terra, são também chamados de agentes endógenos, vêm do interior da Terra. Nós temos os terremotos, que são tremores, né, de terra, nós temos vulcões, são agentes internos. E temos também os agentes externos, aqueles que provêm de fora, também chamados agentes exógenos, como ventos, chuvas, ou seja, todos esses fatores que nós conseguimos sentir externamente vão modelando, vão dando forma a esse relevo. Ou seja, o relevo da Terra, ele não se apresenta sempre da mesma forma, porque esses agentes erosivos vão dando um novo formato, vão remodelando, vão modificando. Porém, precisamos compreender que essa modelagem acontece de uma forma lenta. Por isso, quando nós nos referimos às grandes montanhas, às cadeias montanhosas, como Cordilheira dos Andes, montanhas rochosas na América do Norte, enfim, quando nós nos referimos a essas cadeias montanhosas elevadas, elas são recentes. Mas quando nós dizemos que são recentes, porque ainda apresentam essas grandes altitudes, isso não quer dizer que elas tenham se formado há 20, 30, 100 ou 200 anos. Elas se formaram há milhões de anos. Porém, dizemos que são recentes porque o tempo geológico, o tempo da Terra, é diferente do tempo histórico, que é o tempo do homem. Então, nós temos basicamente esses dois tipos de agentes, né? Os internos, que vão dar origem, vão originar o relevo. E nós temos os agentes externos, que vão, aos poucos, modelando. Então, nós vamos ter ações físicas, químicas e biológicas nesse modelado do relevo. Agentes físicos, a temperatura. Com o calor, há uma dilatação da rocha. Com o frio, essa rocha se contrai. E esse processo de dilatação e contração de forma constante vai fazendo com que as rochas sofram modificações, desagregações. Esse é o processo físico. O processo químico, basicamente, é pela ação da água. A água vai transformar quimicamente essa rocha, contribuindo também para a sua desagregação, modificação. E o agente biológico? Basta nós observarmos. Bio, vida. Então, é a ação de plantas e animais no modelado desse relevo. Um exemplo fácil de se perceber. Quando um tatu cava o seu buraco, ali
nós estamos observando uma transformação do relevo em função de um agente biológico. Naquele buraco, quando vierem as chuvas, a ação da água vai continuar o processo. Então, nós temos agentes que são físicos ou mecânicos, nós temos agentes químicos, exemplo, a ação da água, e nós temos os agentes biológicos, a vida, inclusive o ser humano, promovendo modificações nesse relevo. Então, basicamente, o que eu tinha para passar é isso, e agora, para finalizar esse percurso, eu passo a palavra ao meu amigo Jonatas. Olá, alunos, tudo bem? Sem delongas, vamos à minha parte aqui. O professor Jaracy brilhantemente nos apresentou, e eu gostaria de apresentar para você a ação das águas oceânicas, né? Como faz a formação de uma falésia. Então, aqui, né, nós temos um desenho muito bem explicado, né, como ela vai, com ação, né, com a sua ação de solapar, ou seja, de derrubar, demolir, de escavar, né, através das águas, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e é assim que acontece, e assim vai acontecer, né, essa plataforma de abrasão com blocos desagregados, né. Então, de uma maneira bem, assim, sucinta, né, nós podemos dizer que as águas oceânicas também realizam uma ação, né, ou um trabalho constante de destruição e de construção do relevo, a chamada erosão marinha ou abrasão, né, por exemplo, dá origem a falésias, como essa aqui que nós estamos mostrando, ou a forma de relevo litorâneo, com paredões abruptos, né, que é uma inclinação quase que vertical, né, em contato com as águas do mar. Então, essa é a primeira parte que eu tinha para falar para vocês. Bom, aqui nós temos um exemplo, né, de que as águas do mar vão batendo, também temos exemplos das restingas, que são as areias que se misturam com a água do mar, as areias que geralmente podem atrair o jundu, né, que fica ali nas águas salobras, e próximo, né, às águas salobras, e faz ali uma vegetação bonita, como nós vimos aulas passadas. De uma outra maneira, eu gostaria de mostrar esse infográfico, né? São as partes do planeta Terra, né? Nós podemos começar em núcleo interno, núcleo externo, o manto, a crosta, né? Que são essas as divisões, né, do nosso planeta Terra, né? Nós temos mais ou menos desde a crosta até o final 6.370 quilômetros, muito longe, hein, para chegar no planeta, no centro do planeta Terra, né? E também eles mostram para nós, né, que existe ali esse magma que fica ali circulando, né? E esse magma faz com que a crosta tenha a sua deriva. Existe uma teoria chamada deriva continental de Wegener, Alfred Wegener, né, um alemão, se não me engano, e ele faz essa nossa uma apresentação de como a crosta, né, sobressai, fica sobre a Terra. E aí essas placas, né, que estão sobre a Terra, as placas colocadas, né, professor Jaracy? Uhum. Essas placas estão sobrepostas uma sobre a outra, são mais ou menos 14 placas, se não me engano, né? Nós estamos localizados na placa sul-americana, né, em movimento, junto com a placa africana. Nós podemos dizer que são movimentos divergentes, raramente podem acontecer abalos sísmicos, bem nesse local aqui, do Oceano Atlântico, podemos saber que existe a dorsal atlântica, né? Lógico que há poucos dias se sentiu aqui um pequeno terremoto de 4,6 na escala Richter, lá no recôncavo baiano, né? Coisas raras de se ver ali. Ainda não se sabe o total motivo desse tremor, que é um tremor assim, até sentido, mas não objetivo, assim como acontece principalmente nas placas do Pacífico, lá no Círculo de Fogo, terremotos terríveis,
né, que chegam a destruir casas, prédios e tudo mais, e abalar as estruturas de muitos lugares, né? Por fim, como o professor Juraci colocou, a movimentação dessas placas pode acontecer muitas coisas. Primeiro, os dobramentos modernos, conhecidos, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, né, aqui na América do Sul, podemos dizer os Alpes suíços, podemos dizer aqui ó, na região dos Estados Unidos, na placa norte-americana, e temos outros locais, né, na Cordilheira do Himalaia, né, aqui no Nepal, nessa região aqui, China, Índia, nessa região próxima aqui, certo? E muitos outros lugares que nós podemos ter esses movimentos de dobramentos modernos que formam a cordilheira, que é uma cadeia de montanhas. No Brasil, como vocês podem ver, não temos essa origem de placas, né? Mas podemos ter falhas, que essas falhas podem originar em depressões, podem originar em vales, né? Que são esse movimento de... me fugiu a palavra agora, professor Juraci, se não me engano, orogênesis, o movimento de orogênesis, que é o movimento que forma ali a movimentação das placas em sentido mais ali de uma falha, né? E os vulcões, como colocou o professor Juraci, né, que é um movimento das placas, também pode surgir o vulcanismo. E é o que eu tinha para falar para vocês. Sobre terremotos, nós conhecemos. Quanto mais forte, pior, né? E faz a destruição. De um modo mais científico, em aulas mais presenciais, poderemos retomar esses assuntos com um pouco mais de propriedade. Tá bom, alunos? É o que eu tinha para falar nesta aula, viu, professor Juraci? Sendo assim, bem sucinto, rápido, para que os alunos façam a leitura do seu livro didático. Isso. Postem aí nos comentários desse vídeo, chamem nós professores, vamos tirar as dúvidas, alunos. Isso que é importante. No processo de aprendizagem, toma lá, dá cá. Toma lá, dá cá. Certo? Essa beleza, troca, né? Muito obrigado, professor. Obrigado, alunos. Um abraço. Um abraço, até logo. Tchau. Até logo. Tchau. Tchau.